Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista obstetra e hoje eu vou falar sobre os primeiros sintomas da gravidez que às vezes acontecem até antes do atraso menstrual. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrita e dê uma olhada depois que você acabar esse vídeo na playlist Gravidez, que tem vários vídeos aqui sobre gravidez, pré-natal, parto, então dê uma olhadinha lá se você está estudando coisas de gravidez aí durante o seu pré-natal. Me siga também nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, caso você queira me acompanhar por lá, eu tô sempre produzindo bastante conteúdo sobre saúde da mulher. Tenho recebido aqui na internet muitas dúvidas de pessoas que tiveram uma relação, geralmente que estão tentando engravidar, e que começam a sentir alguns sintomas após a ovulação, após, portanto, o período fértil, após terem tido essa relação de tentar engravidar e antes do atraso menstrual. Num ciclo, normalmente, num ciclo menstrual, tem 14 dias entre o período fértil / ovulação e o período que seria a sua próxima menstruação. Então, no geral, a gente vai pensar que estamos grávidas quando você tem um atraso menstrual. Era para vir a minha menstruação, não veio, estou com atraso, então posso estar grávida. Mas realmente existem alguns sintomas que podem acontecer ainda antes do atraso menstrual, a partir de uns 8, 9, 10 dias da relação que você teve, se a sua relação foi no período fértil, né? Ou seja, uns 3, 4, 5 dias antes do dia que daria o seu atraso menstrual, que podem fazer você suspeitar que você está grávida. E eu tenho recebido muitas perguntas de mulheres me descrevendo esses sintomas e perguntando: pode ser gravidez? Gente, como todos os vídeos que eu falo sobre isso, né? Se existiu relação sexual homem-mulher, pode ter gravidez. Se vocês estão tentando engravidar, claro que pode ser gravidez. Mas a questão é, não tem nunca como a gente afirmar que é gravidez ou não apenas por esses sintomas. Mas dá pra você desconfiar um pouquinho e é sobre esses sintomas que eu vou falar hoje. Essa fase pós-ovulatória, né, depois da ovulação, antes de chegar na sua próxima menstruação, é também o período pré-menstrual, sendo que os dias antes de você ter a sua próxima menstruação ou identificar um atraso no caso de uma gravidez, são os dias que você tem mais sintomas, seja de gravidez ou de TPM. Então, pensando inicialmente numa mulher que não está grávida, que não tem como estar grávida, os dias antes da menstruação são os dias que tem mais potencial de ter alguns sintomas de TPM, como inchaço, dor na mama, irritabilidade, mais sono, certo? E esses sintomas, eles são também alguns dos sintomas mais comuns desse iniciozinho de gravidez. E é por isso que, apesar de algumas mulheres que se conhecem muito bem conseguirem identificar a gravidez a partir de uns 8, 9 dias após a relação sexual através desses sintomas, quem não é muito ligada, ou às vezes mulheres que não estão sentindo muitos desses sintomas, não vão conseguir diferenciar isso e vão só descobrir a gravidez através de um teste. Apesar de eu falar aqui nesse vídeo sobre esses sintomas e sobre autoconhecimento, para você dizer que você está ou não está grávida, é só através do teste de gravidez mesmo. Hoje em dia existem testes que podem ser realizados antes do atraso menstrual, mas isso você tem que ler ali na descrição do teste e seguir a orientação do que ele está falando para ver se você pode fazer antes do atraso ou não. Parênteses, quanto a teste de gravidez, se você faz um teste de gravidez e você acha que você está grávida e ele dá negativo e é um teste precoce que você está fazendo ali antes do atraso ou no dia do atraso, é importante que você espere 7 dias e repita esse teste para verificar que ele se mantém negativo, porque às vezes o primeiro dá negativo, mas após alguns dias ele se torna positivo, porque na verdade você estava fazendo esse teste antes do que o momento em que seria possível identificar essa gravidez através desse teste. Quais são então alguns desses sintomas comuns de aparecerem bem no comecinho da gravidez? E eu digo isso atendendo essas mulheres e tendo até algumas amigas, eu nunca engravidei ainda, né? Tendo algumas amigas que falaram assim, eu tinha certeza que eu estava grávida, porque o que eu senti foi diferente do que o que acontecia nos meus outros ciclos menstruais. Aqui é importante dizer que quanto mais você conhece o seu próprio corpo e tá ligada nessas variações discretas ao longo do ciclo menstrual, maior é a chance de você perceber que algo que está acontecendo está diferente do que nos outros meses. Os sintomas mais comuns e que as mulheres mais relatam é sintomas das mamas. Então, mamas mais inchadas, mais doloridas e mais duras,
que é algo que pode acontecer na TPM, mas que no caso de gravidez às vezes é mais intenso, tipo, tá mais doendo, tá mais inchada, tá mais dura do que numa TPM normal. Outra coisa que pode acontecer é inchaço corporal, no geral. Aquele inchaço que acontece na TPM também tá um pouquinho mais intenso. Algumas mulheres começam a notar um aumento do sono já bem nesse começo. Quem já engravidou sabe que o primeiro trimestre é um trimestre, né, uma fase que tem muito sono na gravidez, um sono muito maior do que o seu sono normal. E esse é um sintoma que também pode começar a aparecer um pouquinho antes do atraso menstrual. Que claro, você está na TPM, como eu disse, então todas essas coisas você pode simplesmente achar que é uma TPM mais forte. Mas se você for bem perceptiva e estuda o seu ciclo menstrual, às vezes você consegue já identificar sua gravidez. Algumas mulheres notam também mudanças emocionais, então estou mais chorosa, estou mais irritadiça. O intestino pode mudar um pouco, começando a ficar um pouco mais preso, mas mais uma vez, tanto a parte de emoções quanto de intestino pode acontecer numa TPM normal. Então é muito difícil diferenciar, só por esses sintomas não tem como você se considerar grávida, mas são sinais que algumas mulheres referem nessa fase. Existe uma coisa que eu recebo muita dúvida aqui na internet, que é a nidação. Então, quando você tem a relação sexual e você ovulou naquele dia e juntou o óvulo com o espermatozoide, isso se chama fecundação. Daí se forma um bebezinho, isso acontece na tuba uterina e não dentro do útero. E esse bebezinho inicial, ele migra da tuba para dentro do útero quando ele se implanta no útero 6 ou 7 dias após a fecundação. Então, demora um tempo para a gravidez se fixar no útero. E é só após a fixação da gravidez no útero que começa a ser produzido o hormônio beta-HCG, que é responsável, junto com a progesterona alta na segunda metade do ciclo, por alguns desses sintomas. Os sintomas iniciais de gravidez, como náusea, por exemplo, ele começa a aumentar mais a partir da 6ª, 7ª semana, que é quando os níveis de beta-HCG começam a ficar mais altos. Como a nidação acontece só 6 ou 7 dias após a relação, antes desse período não tem como você estar sentindo nada de diferente, porque o que causa a primeira modificação assim no seu corpo é a nidação, que é só a partir do momento que o bebezinho gruda lá que começa a produzir o hormônio da gravidez. Então, antes do que 6 ou 7 dias, depois da relação sexual, não tem como você estar sentindo alguma coisa de gravidez. Mas a partir desse período, com a produção de beta-HCG, pode ser que algumas mulheres comecem a sentir esses sintomas um pouco mais exacerbados de TPM, como eu tenho falado nesse vídeo. E esse processo da nidação, do bebezinho infiltrar e colar ali na parede do útero, pode raramente, causar um pequeno sangramento vaginal, que seria um sangramento de escape no meio da sua segunda metade do ciclo, cerca de 7 dias após a relação sexual, ou seja, antes do que seria a sua menstruação, né? Cerca de 7 dias antes do que seria a sua próxima menstruação. E esse escape geralmente é em pequena quantidade, pode ser vermelho ou marrom, isso pode ser nidação. Por que eu tô trazendo esse tópico aqui? Porque eu recebo muitas mulheres desesperadas que tendo escape na segunda metade do ciclo, achando que estão grávidas e que é nidação. Gente, não. É muito mais provável que você tenha um escape por qualquer outro motivo do que nidação. Porque nidação, na maioria dos casos, não vai causar sangramento. O mais comum é que você não tenha nenhum sangramento nessa fase e descubra que está grávida lá quando chega no seu atraso ou através desses sintomas mais próximo desse momento do atraso. Por outro lado, também recebo pessoas que estão tentando engravidar, têm um discreto sangramento e falam, pronto, tô grávida, porque isso foi nidação. Não tem como você tomar essa conclusão. Pode ser que sim e pode ser que não. Então, eu não gosto de considerar esse sangramento possível porque ele é um fenômeno raro. Na maioria das vezes ele não acontece. Então, realmente, para você começar a suspeitar se você tá grávida, vai ser a partir aí de uns 8, 9, 10 dias após a relação e uns 4 dias antes do seu atraso, caso você tenha esses sintomas que eu tô falando, ou você vai ter que esperar realmente fazer o atraso menstrual e o próprio atraso é um sinal de gravidez e daí você pode fazer um teste para verificar se você realmente está grávida.
Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que tem uma ansiedade muito grande em descobrir se você está grávida o quanto antes, mas o nosso corpo não é tão máquina assim como algumas pessoas pensam. Então tem que ter um pouquinho de paciência, tem que esperar chegar o atraso menstrual ou, dependendo do teste, alguns dias antes do atraso menstrual. E lembrando que se o seu teste dá negativo e não vem a sua menstruação, repita esse teste após uma semana, porque pode ser que você tenha feito muito cedo e que o segundo teste vai dar positivo. Só para fechar, o contrário é, se você tem um atraso menstrual, fez vários testes de gravidez e eles estão negativos, você não está grávida. Isso é um atraso menstrual por diversas outras causas, e se for algo que aconteceu só essa vez e depois vem a sua menstruação, tudo bem. Se você fica muitos meses sem menstruar ou começa a ter ciclos sempre mais longos, né, acima de 40 dias, daí você precisa procurar um médico para entender qual é o motivo desse atraso. Existem várias doenças que causam atraso, não é só gravidez que causa atraso. Então, se não é gravidez e você está tendo isso repetidas vezes, também é importante que você procure um médico para descobrir a causa do seu atraso. Se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo e até o próximo vídeo.